Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olá pessoal, quarta-feira, quero dar mais uma indicação de leitura para você, para esse ano 2020, você que está procurando uma boa indicação de leitura, tá bom? Então vamos mais a uma delas. Hoje a minha indicação de leitura é sobre do livro História de uma Alma. Já ouviu falar do livro História de uma Alma? Esse livro é escrito por essa daqui, ó, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela nos dá ela escreveu, é uma autobiografia dela, a história de uma alma, a alma dela, a alma de Santa Teresinha. Como dito, uma autobiografia, santa, muito humilde. Na verdade, ela não estava pensando em escrever esse livro, foi amando das superioras, na verdade a irmã dela, que também estava no Carmelo, Santa Teresinha Carmelita, e a irmã mandou que ela colocasse nesse livro a sua vida, a história da sua alma. Tem mais livros dela, vale a pena você pesquisar e ler, mas a história de uma alma é um clássico da vida de Santa Teresinha. Quero brevemente te apresentar aqui. Primeiro falando de Santa Teresinha, né? Bom, Santa Teresinha, maravilha da igreja, uma pérola da igreja. Santa Teresinha é francesa. Santa Teresinha nasceu no final, já indo para o final do século XIX, 1873, muito jovem. Essa foto dela aqui, ó, parece que ela é tão madura já, é nada, aqui ela tem, se eu não me engano, ela tinha 15 anos, ela arrumou o cabelo e tudo para se apresentar um pouco com uma certa idade maior, até para visitar o Papa, mas ela tinha apenas, nessa foto aqui, talvez 15, 16, 17 anos, alguma coisa assim. Santa Teresinha pede licença para entrar no Carmelo, ainda menor de idade. Depois ela consegue essa licença, ela entra no Carmelo bem cedo, acho que 15, 16 anos. Santa Teresinha vive só até os 24 anos, é acometida por tuberculose e morre, né, uma doença do século XIX, tuberculose. Morreu cedo com 24 anos, jovenzinha de tudo. E Santa Teresinha deixou um caminho espiritual para nós chamado Pequena Via. Por isso, ela é uma doutora da igreja. A igreja apresenta alguns santos de modo especial, com uma doutrina, com um ensinamento especial para nós, e eles são elevados à categoria de doutores da igreja. Para você ter uma ideia, só existem 4 mulheres doutoras da igreja. Santa Teresinha é uma delas, juntamente com Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, também carmelita, e Santa Hildegard. Então Santa Teresinha é uma doutora da igreja. Por quê? O seu caminho da pequena via. E por isso vale a pena você conhecer Santa Teresinha e ler o livro A História de uma Alma. Por que pequena via? Santa Teresinha dizia assim, que ela conheceu os santos, a vida dos grandes santos, lia sobre eles, e ela não se sentia capaz de fazer grandes penitências e outras coisas, e que o caminho dela seria essa total confiança em Jesus, no amor, que ela seria pequena, servindo a Deus pelo amor, que ela encontrou o seu lugar na igreja pelo amor. Tudo isso está no livro A História de uma Alma. Como o livro é uma autobiografia, ela coloca diversos fatos, né? Santa Teresinha tinha uma memória muito boa, uma memória pródiga, e ela lembra de coisas lá, se não me engano, de 2, 3 anos de idade. Ela fala no livro, por exemplo, de situações que ela lembra que ela se sentia orgulhosa, que ela sabe que ela era orgulhosa, que se manifestava em pequenas coisas o seu orgulho. Santa Teresinha coloca nesse livro a sua luta contra escrúpulos. Muitos de nós, né, sofremos com isso. O que é pecado, o que não é pecado, será que o que eu fiz é um pecado muito grave? Santa Teresinha vai te ajudar nessa leitura, no livro da A História de uma Alma, a entender um pouco melhor isso. Santa Teresinha sofreu graves lutas e provações da sua fé. Em determinada época da sua vida, ainda antes do Carmelo, ela ficou muito doente. Depois ela vai dizer, num outro livro, que a sua doença também tinha influência espiritual, influência até do maligno. Então, nossas lutas espirituais, né? Claro que nem toda doença tem influência do maligno, né, gente? Não estou dizendo isso de forma alguma, mas estou dizendo que as lutas, às vezes, são puramente físicas, psíquicas, e às vezes também batalhas espirituais. Santa Teresinha sofreu graves provações da fé,
Às vezes você tem dúvidas na sua fé, enfrenta dúvidas na sua fé, Santa Teresinha pode te ajudar nesse caminho também, né? No caminho da fé. Gente, o livro História de uma Alma, a autobiografia de Santa Teresinha, é muito indicado. Eu quero dar um testemunho breve, particular meu aqui, dizer que o momento, quando eu entrei no seminário, isso lá em 1996, bastante tempo já, eu passei por uma grande provação e lendo o livro História de uma Alma, Santa Teresinha me ajudou muito, tanto que eu já tomei ela como uma das minhas padroeiras principais, por causa como eu vi que ela agiu na minha vida, e depois eu fui lendo o livro também, vendo como ela tem um carinho especial pelos sacerdotes, né? Então é isso. É um testemunho pessoal meu para talvez reforçar em você. Leia o livro A História de uma Alma. Você vai se identificar com muitas coisas, vai te ajudar na tua caminhada de fé nesse ano 2020. Gente, teria muito mais coisa para falar de Santa Teresinha, claro, não é o objetivo aqui. O objetivo curto desse vídeo é justamente dizer isso, né? Que essa grande santa, doutora da igreja, tem um escrito maravilhoso para nós, A História de uma Alma. Fica a dica para você nesse ano 2020, tá bom? Que Deus te abençoe muito, abençoe você, sua casa, sua família, e abençoe pela intercessão dela, Santa Teresinha do Menino Jesus.